O STJ decide que a alienação de um bem indivisível se dá por inteiro. Para comentar essa notícia, o nosso querido professor Jorge Alexandrides. Diga lá, professor! Pois é, Domingos, olha só como é importante nós termos uma análise a respeito do ato de penhora. Lembrando que a penhora é o primeiro passo para a expropriação do bem. O caso dos autos que eu estou mencionando revela a penhora de uma fração de uma propriedade imobiliária, um imóvel cuja fração de propriedade pertence ao executado. Quando nós temos uma situação como essa, primeira pergunta que deve ser verificada, analisada, é a questão relativa a se os demais coproprietários são ou não corresponsáveis por aquela obrigação. Porque muitas obrigações têm natureza solidária e o executado pode estar comprando o polo passivo da ação e os demais proprietários não necessariamente estarem como executados na demanda. Vou dar o exemplo básico de débitos de condomínio e débitos de IPTU, que todos os coproprietários respondem, mas não necessariamente todos devem estar num litisconsórcio na ação execução fiscal ou na ação de execução das cotas condominiais. Agora, quando nós temos essa situação que todos os coproprietários respondem pela obrigação, não há questão nenhuma com relação à realização da expropriação do bem. Agora, a questão surge quando nós temos copropriedade e que nem todos os coproprietários são responsáveis por aquela obrigação. Este coproprietário ele não pode ter prejuízo, tanto que ele até poderia manejar os embargos de terceiro, mas olha só a solução que o Código de Processo Civil estabelece. Por óbvio, este coproprietário alheio à execução e que não responde pelos débitos em curso, terá intimado da penhora e também da expropriação do bem. E a alienação será feita de que forma? É o todo que vai à venda no leilão ou a alienação se dará apenas na fração da propriedade objeto de penhora? Para responder essa pergunta, a gente tem que entender o artigo 843 do Código de Processo Civil, que estabelece se aquela fração que foi objeto da penhora, que recai sobre um bem, pode ser objeto de uma divisão cômoda, nós teremos a alienação só da fração que recai sobre aquela parte. Agora, se o bem é tido como indivisível, porque não admite uma divisão cômoda sobre a fração que recaiu a penhora, nós teremos que a penhora da fração gerará a venda do bem como um todo. Olha só, o imóvel inteiro será levado à expropriação. Só que nós temos a situação dos coproprietários que não respondem pelo débito, eles também não podem sofrer prejuízo pela dívida que está sendo objeto de execução. Então, nesta medida, o que nós temos? O próprio artigo 843 estabelece: será reservada a estes coproprietários que não respondem pelo débito em execução a fração deles com relação ao produto da arrematação pelo valor da avaliação. Então, o valor da avaliação vai definir qual é o valor que cada coproprietário alheio à execução receberá integralmente frente à sua cota de propriedade sobre o bem. Mas o imóvel será alienado integralmente para satisfazer a dívida. Então, aquela situação da segunda praça, que tem uma diminuição no valor da avaliação para fim de arremate, só recairá na parte que seja do próprio executado. É isso aí, Domingos. Bora lá, bora que dá. Abraço. Muito obrigado, professor Jorge.